Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aí do Pode Conectar. Nesse episódio a gente vai falar muito sobre o poder do dado, né? Para isso chamamos aqui o nosso convidado mais especial aí para falar com a gente, né? Vai ser o Cássio Ramos da Lemon Go. É isso mesmo. Então eu sou o Roger Ritter, CEO da Orne. Na Orne a gente faz planos de negócio e temos tudo ali para o empreendedor que está na fase de ideação. Cássio, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite aí para participar desse podcast. Cara, eu quero saber de dados, a gente quer saber como poder usar os dados no varejo, a gente quer saber todo esse contexto aí, né? Lembrando que no último episódio a gente falou lá sobre inteligência artificial, que eu acho que tem muita relação também com o dado. Sim. Então a gente quer aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, quem é o Cássio, né? Quem é essa figura aí e qual foi a sacada assim, de inteligência de dado? Como que os dados, né, entraram aí na sua carreira, na sua vida? Legal, Roger. Obrigado, pessoal, aí pelo convite. Excelente aí, tá aí, poder trocar uma ideia com vocês. Sempre é bom, sempre se aprende, né? Uhum. E daqui a pouco falo algumas coisas interessantes aí que o pessoal possa utilizar. Bom, eu tenho uma história na área de consultoria, né? Eu abri a minha primeira empresa com 22 anos, uma empresa de consultoria na área de gestão estratégica de negócios. Depois que eu voltei, que eu estudei nos Estados Unidos um tempo, aí trabalhei lá e voltei para Caxias do Sul. E lá eu abri uma empresa de consultoria na área da qualidade. Então, gestão de qualidade, junto com o Prêmio Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Qualidade de software. Não, qualidade mesmo, de empresa, de gestão. Tipo legal. ISO 9000, na época não tinha, né? Mas era a parte de qualidade mesmo, e aí comecei a me interessar muito por esse assunto. A empresa ainda existe, a empresa de consultoria, só eu não faço mais parte, né? Ótimo. E aí o que acontece? A gente, há 5 anos atrás, nós começamos a olhar esse negócio de dados, há 6 anos atrás. Disse, cara, esse negócio aqui é bom, né? Acho que tem alguma coisa aqui legal. Porque o que aconteceu, né? Dos últimos anos, que agora virou pico, né? Há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha nada digitalizado. Não tinha informação. Sim. Era papel, né? Então, tu ia numa indústria, o cara tinha lá o negócio da produção no papel, né? O cara da venda, ele tinha uma agendinha com quem ele ligava. Então, as informações não estavam num formato legal. Não tinha um formato digital, né? Uhum. E fora que a gente não tinha o poder computacional também. Tu não tinha computador para processar as coisas, né? E isso foi melhorando. Lá em 2007, um cliente nosso estava com um problema porque ele tinha comprado um monte de produto para um tipo específico de cliente e os clientes não estavam comprando. E ele disse, cara, eu fiz uma pesquisa e com um monte de gente e esse aqui é o melhor produto e agora eu comprei 10 containers e eu não consigo vender. Né? Aí, cara, tu imagina o cara com 10 containers para distribuir no varejo e ele disse, cara, os caras não teve aceitação. Tem um monte de oferta, mas não tem a demanda. Não tem a demanda, só que ele tinha feito uma pesquisa. Então, qual é a explicação? O cara fez uma pesquisa, os caras disseram que queriam o produto, ele trouxe o produto, os caras não queriam. Né? Aí é interessante que aí a gente começa, e aí eu comecei a estudar mais profundamente a questão de comportamento das pessoas. Então, assim, muitas vezes a gente fala algo porque eu quero que tu me perceba daquele jeito. E não é exatamente o que eu quero. Tem um exemplo muito legal que teve uma rede de café nos Estados Unidos que eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma pesquisa para saber qual é os tipos de café que eles deveriam ter, né? É uma rede com 20 e poucas lojas. Então eles pegavam os caras na entrada da loja e diziam, cara, que tipo de café tu gosta mais, né? Então eles dividiram em 4 tipos para chegar e ver e olhar. E o café mais pedido foi o café preto sem açúcar e forte. Esse é o que a maioria das pessoas queriam. E o café menos apontado era o café com leite e doce, né? Aí eles fizeram essa pesquisa, juntaram, tá, olha, o mais é esse e esse aqui. Aí um gestor disse assim, cara, vamos fazer o seguinte, fizemos uma pesquisa, pega todos os tickets de venda dos últimos 6 meses e vamos ver se bate com a pesquisa. E foi totalmente ao contrário. O café mais vendido era o doce com leite e açúcar. E café com leite e açúcar. Ué, como explicar? Porque é o seguinte, falar que tu quer um café preto sem açúcar é legal. Ninguém fala assim, que café tu quer? Eu quero um docinho com leite. Então, quando falava para a entrevistadora, o cara falava assim, não, eu quero café forte e sem açúcar.
É isso que eu gosto. Ah, legal, mas ele pedia o doce outro com leite. Então, e aí que vai, né, Roger, da gente olhar o seguinte, aí os dados contam a realidade. Exatamente. Entendeu? Que às vezes a pesquisa não pega. Que é o que a gente costuma dizer muitas vezes, contra fatos no argumentos, né? Com os dados ali, tu tem toda uma métrica, assim, e que sempre parece, assim, ser muito assertiva, né? Um padrão, né? Porque eu lembro até na faculdade que a gente estudava muito sobre a medida... medida, métrica e indicador. E esses três parecem a mesma coisa, mas eles têm significados, principalmente quando a gente está fazendo análise de dados e de padrões. Isso não só na área de tecnologia, mas como qualquer área. Uma medida, uma métrica e um indicador que eu posso ter uma previsibilidade ali do futuro. Mas isso preciso também ter esse controle, né? Ter o registro disso, né? Perfeito. Que é, muitas vezes, eu acredito que a Lemon Go, que ela é sua empresa hoje, né? E ela foca bastante nesse modelo. Hoje a gente é especialista em analisar dados e transformar dados em comportamento. Esse é o nosso negócio. Porque o que a gente entendeu é que com a complexidade do mercado, tu pensa o seguinte, há 30 anos atrás, a tua mãe ia no mercado comprar sabão em pó e tinha 2. Hoje, cada marca tem 30 tipos. Então, assim, eu sei porque minha esposa diz assim, compra o sabão em pó. Eu chego lá, tenho sabão para roupa branca, sabão para roupa suja, sabão para roupa que mergulha, sabão especial. Verdade. Aí tu tem 18 tipos de sabão, tu diz, cara, mas qual sabão que eu vou comprar, né? Que deixa o branco mais branco, o branco mais branco mais branco. Isso. Então, tu pensa o seguinte, além de eu ter essa variedade de produtos, eu tenho um monte de competidor. E hoje mudou totalmente o comportamento das pessoas em casa. Então eu tenho jovens morando sozinho, comprando essas coisas, eu tenho pessoas idosas, eu tenho pessoas casadas com filhos. Então tudo isso gera uma grande complexidade no momento de definir assim, o que eu oferto, né? Qual é a melhor oferta, qual é o melhor produto para esse momento, qual é o melhor preço, de que jeito. Então os dados, e aí entra a questão que tu falou ali, né? Tem uma frase famosa que diz o seguinte, que se tu não tem dados, tu tem apenas uma opinião, né? Então, a gente não quer desmanchar o feeling, né? O feeling do empresário é muito importante. O cara está há 20 anos no mercado, o cara conhece o mercado. Só que como o mercado está extremamente complexo, a gente quer trazer dados para ajudar o feeling do cara e ajudar ele a escalar o feeling. Porque se ele abre uma filial, o gerente não vai ter o mesmo feeling que ele. Sim. Então, agora, se eu estruturo os dados para dar insights no feeling dele, ele pode estruturar os dados e entregar isso para o gerente e ajudar o gerente a tomar decisão. Então, essa é a grande questão, né? Uma ferramenta, né? Uma ferramenta para a gente... Que até a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Sobre aquele cara que lá da filial ele começou... Mas o que aconteceu lá? Ele começou a vender bastante, né? 300% mais, 300% mais. O que ele fez de tão diferente assim, né? Ele começou... a seguir simplesmente que estava orientando na ferramenta. E esse é um caso muito interessante, né? Porque esse cliente nosso é uma distribuidora e ele efetivamente não acreditavam muito nos insights que a ferramenta e a inteligência dava, dizendo assim, cara, esse cara tem 80% de chance de comprar esse produto se tu vender nesse preço. E os cara, ficou morno no projeto, né? E aí nós vamos perder esse cliente. Esse cara vai embora. E aí o que aconteceu, cara? Um dos vendedores mais antigos dele pegou e saiu de férias, teve que sair de férias, tinha muita férias acumulada, ficou 30 dias fora e para o cara não perder a carteira dele, ele pegou o vendedor mais novato e disse assim, esse cara vai ficar no meu lugar enquanto eu estou de férias. Então tá aqui a lista dos meus clientes, eu já avisei que ele vai visitar, então ele vai visitar esses caras aqui. Beleza. Só que esse vendedor novato matou a venda na primeira semana. Visitou todos aqueles caras. Aí ele chegou lá na empresa e disse assim, cara, o que eu vou fazer agora todo o resto do mês, né? Aí ele viu que tinha lá o Lemon dando orientação de mais 40 e poucos empresas que ele deveria visitar. E aí o cara começou a visitar e aí no final do mês me liga o diretor da empresa e, cara, deu um problema aqui, bom, mas vem aqui ver o que aconteceu. Deu o que foi? Ele, não, cara, meu vendedor saiu de férias, botei um substituto e o cara bateu 300% na meta dele. Ué? Daí eu disse, tá, beleza. E o que ele te disse? Não, ele me disse que ele só seguiu o que a inteligência estava falando para ele e ele foi fazendo. Então, tu vê que ainda existe muito esse receio. A gente fala muito no varejo que o varejista ele vai no heroísmo, né? Então, assim, falta 100 mil para bater a meta, falta 5 dias no final do mês, o cara liga para todo mundo que nem um maluco, entendeu?
E hoje não funciona mais, cara, assim. Até talvez tu consiga, mas a tua equipe vai se desgastar, sofrido, né? vai sofrer. É muito terror, né? Sim, você vai tentando tentando oferecer coisas, só que é aquilo que a gente já falou também em alguns episódios, né? Da persona, né? Ele tem aquele público ideal, eu saber conhecer as variáveis, se ela tá de aniversário, qual que é o padrão de consumo dela, porque tem coisas assim que existe um determinado padrão e isso não se encaixa somente a quem já tem uma grande massa de dados, um RP por muito tempo, né? Muitas vezes você entende do padrão, é o próximo do meu aniversário, e será que, se eu tenho a data do aniversário do cliente e eu já vejo se ele vem alguns dias antes, depois, ou data de aniversário, sei lá, da mãe, de alguns familiares, assim, é interessante a gente ter essas informações, porque ele consegue tu consegue dar alguns insights, talvez, eu imagino que na ferramenta traga, olha, talvez está na hora de você oferecer determinados produtos para determinadas pessoas, né? Que foi isso que esse vendedor aí provavelmente fez, né? Esse exemplo que tu tá dando é excelente, porque é um dado tão simples, e a gente não usa nem esse dado simples. As empresas não usam isso, então assim, todo mês, uma vez por ano, eu vou no dia 22 de junho, num lugar comprar um presente, sei lá, para minha mãe, para minha esposa, para alguém. E eu volto a todos os anos. E o cara não lembra de uma semana antes mandar. Porque tu pensa o seguinte, comportamento de homem. O homem, ele tem um problema muito grande de definir presente, né? Absurdo, né? Então assim, tu imagina que barbada se alguém te ligasse e dissesse o seguinte, olha, tua esposa é nossa cliente aqui também. E ela gostou disso, disso, disso. Então essas são as 3 recomendações para te dar de presente para ela. Nossa, tá louco, cara. Olha, só isso aqui já vendeu o produto. Fantástico. Porque daí você já tem o padrão de tu entregar já aquele presente. Só por isso já tá vendida a ferramenta, entendeu, cara? Porque e isso é uma informação muito simples. Porque o que tu falou, assim, uma coisa é tu ter a persona da loja e outra coisa é tu ter os comportamentos. Então, tu não gostaria de saber que cliente tá indo embora e vai te largar? Sem dúvida. Né? Ou os clientes que devem ser fidelizados, que são os melhores a fidelizar. Então, existem vários comportamentos dentro dos dados que mostram, olha, liga para esses caras que esses caras vão embora. Esses caras estão com comportamento de sair da tua loja. Liga para esses caras. Então, aí tu tem uma campanha só para esses caras, cara. Então, outra coisa é produto. O produto, às vezes, conta mais do que o próprio cliente. Porque o que ele compra revela muito mais sobre o cliente do que qualquer coisa. Então, se tu pega uma persona e tu vai dizer o seguinte, um iPhone que custa 10 mil reais. Se nós pegar aqui e olhar, quem é que compra esse produto? O cara tem que ganhar no mínimo 20 mil para comprar um iPhone de 10 mil, né? Só que não, tu tem pessoa com salário mínimo comprando um iPhone de 10 mil. Exatamente. Entendeu? Então, assim, esta relação não funciona mais. São outras variáveis que levam em consideração para te dizer, ó, este cara compraria um iPhone. Então, isso tá lá escondidinho nos dados pode ser revelado, né? E como que isso é revelado? Como que é a inteligência por trás? Como que é essa organização? Como que eu sei que eu tenho que oferecer aquilo para aquela pessoa, assim, numa base de algoritmo? É uma codificação, é um padrão, precisa de um grande volume, posso fazer com pouco? Como que funciona isso mais ou menos, assim, né? Não, legal. Quanto mais volume de dados e mais picada as compras, melhor. Maior o número de certeza. Então, a gente vai dar um percentual de certeza naquilo que eu estou oferecendo. Tá. Então, por exemplo, hoje a média de troca de telefone celular do brasileiro é 2 anos e 4 meses, mais ou menos. Então, a cada 2 anos e 4 meses, mais ou menos, o cara troca o celular dele, né? Só que é o seguinte, até aí é barbada. Tu vai pegar lá na lista quem comprou há 2 anos e pouco e fazer a oferta, né? Só que eu tenho 190 mil tipos de celular. Qual celular eu vou oferecer pro Cássio? Ele tava lá, sei lá, num Samsung. Será que eu ofereço um iPhone? Será que eu dou o lançamento da Samsung? Daí eu começo a olhar outros dados que estão lá no transacional da venda. No transacional da venda, tá? Então lá no transacional da venda eu vou ver o seguinte, cara... No transacional, lá no RP. Na notinha, no RP, lá na notinha. Então eu vou pegar o comportamento de todo mundo que compra aquele celular. E aí nós extraímos, por exemplo, de um cliente nosso, um perfil de comprador de lançamento. Que é o cara que lançou, nos primeiros 15 dias o cara compra. Então aí, o Cássio tá no momento de trocar o celular dele. Entendi. E, cara, nós vamos lançar agora um novo Samsung daqui 2 semanas. Chama esse cara. Esse cara compra em lançamento e compra Samsung. Então, assim, porque eu tenho um cara que compra Samsung, mas compra só na promoção. Então, se eu chamar esse cara não vai se atrair, porque ele quer barato, entendeu? Ele gosta do Samsung, mas quer barato. Então, a gente
busca essas informações lá no transacional, junto com o cadastro, e trabalha algoritmos prontos que fazem a análise de comportamento. Então, a gente retreina eles com o dado do cliente e eu entrego um painel, um dashboard, com lista para ele contatar automaticamente o cliente, dizendo, cara, liga para o Roger, oferece isso, semana que vem que a chance dele comprar é 90%. Pô, mas chega a dar medo, né? Porque daí o cara vai lá, tá lá numa página, alguma coisa... que tem, a gente fala um pouco sobre isso, né, e até entrando nessa questão da privacidade, assim, dos dados. Porque você vai lá, olha, sei lá, pesquisou micro-ondas, né, e aí daqui a pouco começa a aparecer aquele troço pra ti, agora, pô, o cara ligando ainda pra ti, tu fala, meu Deus do céu, agora... Exato, né? Então, tem essa questão aí também. Então, como nessa questão até tem desafios éticos relacionados a esses dados e como entrar em contato. Ele é uma grande ferramenta sensacional, né, pro lojista ele ir lá e trazer essa oferta, mas sempre em respeito, claro, com a LGPD. Sim, perfeito. Aí, o que acontece é o seguinte, o dado para analisar comportamento, eu posso utilizar ele sem saber quem é o cliente. Então, eu posso anonimizar o nome, o CPF, tudo, certo. E só entender comportamento. Daí, esse é um ponto 1, né? Perfeito. Então, olha, esta loja vende mais isso desse jeito para pessoas do sexo tal, assim, então eu consigo fazer isso. Agora, se eu quiser super personalizar, que é o hiperpersonalização, que é oferecer pro cara o que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer, aí eu preciso ter autorização dele pros dados para mim poder acessar o dado dele. Olha, eu vou olhar teu dado para te gerar melhores ofertas, né? Então, e a gente sempre diz o seguinte, o pessoal diz, mas estamos perdendo a privacidade. Na verdade é o seguinte, tu tá trocando a tua privacidade pela qualidade da informação que tu vai receber. Então, o seguinte, hoje os lojistas eles gostam de mandar lista para 10 mil pessoas. Manda para todo mundo a oferta tal. O e-mail marketing, pega a base inteira para fazer uma promoção aqui. Isso, manda para todo mundo. O que tá acontecendo? Por causa da LGPD, o cara vai lá e diz, me exclua da tua base, eu não quero mais receber isso. Pô, é a segunda vez que eu recebi proposta aqui de micro-ondas, eu não quero isso aqui. O que acontece? Eu perdi esse contato. Eu não posso mais contatar esse cliente. Por conta da tua oferta ruim. Errada. Exatamente. Errada. Então, por isso que fazer a oferta certa, tu não chateia mais o cara, entendeu? Tu vai mandar, talvez ele não compre, mas vem um negócio que me interessa. E aí eu vou te dizer o seguinte, não precisa mais nem digitar pro cara te perseguir. Agora, tu falar já é o suficiente, tá? Se tu começar a falar aqui, começar a falar de micro-ondas, tu vai ver que vai começar a aparecer nas redes sociais micro-ondas. Nós estávamos no último episódio, a gente falou bastante sobre inteligência artificial, né? Já entrando também nesse tópico, porque, cara, no momento que a Alexa, ela começar a ter aquela inteligência do chat GPT, assim, por exemplo, nossa, isso fica assustador, né, cara? O que o cara consegue fazer. E muito legal, assim, de você conversar, interagir e fazer coisas que hoje, por exemplo, a inteligência artificial, ela não... na verdade, na Alexa, nesse caso, ela não te possibilita. E na parte de inteligência artificial, isso tem muito a ver com os dados também, porque muito desses padrões que você falou, né, Cássio? Eu imagino que ele está relacionado a ChatGPT, a inteligência artificial. Perfeito. E tudo mais. Exatamente, porque assim, além dos dados internos, eu posso cruzar dados externos, né? Então, por exemplo, hoje, em Porto Alegre, uma loja de moda, quando chove, perde 28% dos clientes. Então, esse é um ponto bem interessante, né? Então, se eu sei que vai chover 10 dias nos próximos 20, eu vou ter que fazer alguma coisa porque não vai entrar gente na minha loja. Então, eu tenho que gerar... Quais são as opções que eu tenho? Então, vou contratar pelo WhatsApp, disparar. Então, eu vou ter que fazer algumas ações. Só que esse é um dado que eu estou cruzando, um dado público com um dado de comportamento daquela loja, né? Daquela específica loja. Então, eu posso cruzar dados de desemprego, IPCA, quando sai uma notícia específica, né? Por exemplo, quando sai o calendário da Marvel de filmes, né? Que vai ter Homem de Ferro ano que vem. As lojas de brinquedo têm que se preparar, porque vai vir um monte de Homem de Ferro. Mas olha só. Legal. Junto com o Homem de Ferro vende o quê? Porque tem coisas que o Homem de Ferro puxa que não é só Homem de Ferro. Então, assim, se o pai tem um menino e uma menina, o cara não vai dar um Homem de Ferro e não vai dar nada pra filha. Certo. O que puxa? E aí a gente começa a analisar o que o ticket do Homem de Ferro puxa. Então, não, o Homem de Ferro é um brinquedo que só puxa ele. Nas transações do ano passado, por exemplo. Exatamente, dos últimos 3 anos. Então, eu vou pegar Marvel, né? Então, eu não preciso pegar o SKU, pegar o Homem de Ferro. Eu posso pegar a linha Marvel. Então, quando sai Marvel,
Marvel e tal, como é que se comporta a venda desses caras, né? É no primeiro dia, no lançamento do filme? É uma semana depois? Qual é o pico? Então o lojista se prepara com o estoque, se prepara com o produto e já sabe se esse é um produto que puxa outros tickets. Entendi. Porque tu pensa, o cara tá indo na tua loja. Uhum. O que mais que esse cara pode comprar, né? Então, comprou o Homem de Ferro, sei lá, vai comprar a moto do Homem de Ferro também, vai comprar a máscara, né? Vai levar uma bonequinha pra filha. Então, essas coisas a gente pode, de certa forma, mostrar pro lojista pra ele gerar ações em cima disso. Que legal, cara. Pô, mas que daí abre um leque, assim, muito grande, que é as fontes de dados adversas, né? O que a gente chama do data lake, né? Isso, os lagos Big de Data, dados, exatamente. Big Data, etc., que muitos deles estão aí. Então, a própria previsão do tempo, e agora eu lembrando que tinha uma questão do próprio Netflix uma vez, né? Que ele trazia uma questão, olha, quando chove em determinada região, mostre filmes demais voltados para isso, né? Que o pessoal vai ficar em casa, então esses títulos são os melhores. É uma coisa que o pessoal faz há algum tempo, mas agora está disponível para nós também, né? Usar esses dados. Exatamente. E do Netflix é legal porque é o seguinte, eles mudam as capas baseado na tua escolha, né? Então, quando tu escolhe filme, se tu sempre escolhe, a maioria dos filmes que tu escolhe é porque tem o protagonista na capa, ele começa a mostrar filmes com o protagonista na capa. Se tu gosta de capas mais coloridas, com cenas de ação, ele vai mudando, então cada filme tem 6, 7, 10 capas. E ele vai mudando a capa, porque isso é uma maneira de mostrar que o portfólio dele tá diferente, mas são os mesmos filmes. Tu nunca teve a sensação de, pá, cara, um monte de coisa nova. Não, mas peraí, mas tudo a mesma coisa. Então, isso é bem interessante, né? E tem um ponto assim, que eu gostaria até de comentar, que eu acho que é legal, a questão de dados, o quanto as pessoas e o varejo tá preparado para isso, né? Então, agora nós estamos no momento, né? Então, eles têm que se preparar com os dados, ter o máximo de dados. Porque é o seguinte, tem um caso bem famoso da Target, né? Que é aquela que o pai, que a filha do rapaz recebeu panfletos da Target falando sobre fralda, né? E comida infantil para a filha de 19 anos. E aí o pai dela ficou indignado e foi lá na Target tirar satisfação. Os caras pediram desculpas, que tinha sido um erro, que eles estavam mandando e tal. E um mês depois ele descobriu que ela estava grávida. Olha. Como que a Target sabia, né? E o pai não, né? Pois é. Esse é um problema, né? Quem a Target conhecia, né? Então, o que acontece é o seguinte, eles tinham feito uma ação que era o seguinte, eles iam dar um desconto bem grande para todas as mulheres grávidas que quando fossem comprar na Target, dissessem que semana da gravidez estavam. Então, tu chegava lá e dizia, eu tô na 5ª semana de gestação, vou comprar, sei lá, ácido fólico, vou comprar isso aqui, comprar isso aqui. E ia comprando. Então, isso o que acontece? Eles criaram um banco de dados de comportamento da mulher grávida da primeira semana até a última. Então, essa menina comprou coisas do 3º mês de gestação, entrou na base de dados, a base de dados dizia, essa menina tá grávida, oferece isso e isso aqui também. Perfeito. Então, eles conseguiram entender o comportamento. E é isso que às vezes eu falo pro varejo, que é investir em dados. Então, pô, eu quero entender um comportamento de um público específico, tu pode fazer um cartão fidelidade, dar um desconto, dar um cashback para captar dados deles. Dados de comportamento, né? O que ele gosta, o que ele comprou, por que ele compra. E aí, com base nisso, tu vai analisando melhor os comportamentos e vai fazendo ofertas mais eficientes. Perfeito. Agora eu lembro de um caso também, que não sei se não é o mesmo, é muito parecido com esse, tá, Cássio? Que era de uma... Ela estava grávida, então toda a gestação, o lojista lá, ele dava um brindezinho ali para ela, né? Um brindezinho ou um desconto, não lembro bem exatamente, mas dava um benefício, né? Trazia um benefício para ela na semana 1, 2, 3, vai, no mês. E aí, quando ela... E era, por exemplo, Pampers, sei lá, um exemplo assim, de uma marca, tá? Mais conhecida de fralda. Dava o nome dessa marca sempre, e depois, quando nasceu o bebê, era o grande benefício. Qual marca que ela ia atrás? Naquela marca que sempre foi entregue, foi fidelizando ela de tempo em tempo. Então, foi um investimento, assim, muito... Parece que o pessoal, inclusive nessa história de marketing, se diz assim... Cara, não vale a pena nós dar tanto benefício assim por 9 meses e tal. Só que depois o retorno que veio, o aumento das vendas foi muito alto. Exatamente. Só que isso tudo tu precisa metrificar. Porque, pô, se eu tô fazendo venda, não sei para quem vendo... simplesmente uma venda, que legal que eu vendi, mas eu tenho que saber também para quem que eu vendi e me perguntar também, que é um momento legal, fui lá, vendi,
mas eu preciso saber também o porquê que eu estou vendendo, né? Isso. E saber o porquê que eu estou vendendo, colocando os dados dentro de CRM, dentro de uma plataforma, eu acho que é bem por aí o caminho, porque está envolvido sempre com uma questão digital, né? Perfeito. Não tem como fazer isso analogicamente. Não, impossível. Né? Ao menos que depois eu entre naquele mecanismo que tu falou, de digitalizar e etc e tal. Mas sempre eu tenho que estar preparado, assim, para colocar esses dados aí dentro. Isso. E dentro de... Mas tu deve ter visto muita coisa... Muita. bizarra, assim. Muita coisa maluca, né? Conta alguma aí pra nós, uma que te vem. Tem uma de rede de supermercado, que pra mim é a mais legal, assim, que é o troço mais assustador, que é difícil de explicar, né? Então, um cliente nosso nos procurou, ele tem 7, 8 lojas de supermercado, e ele tinha um problema que o suco em pó tinha margem negativa, né? Dava menos 1,4% lá, e não vendia. O suquinho em pó. Aquele suquinho em pó, né? E aí o cara me chamou e disse assim, cara, tá legal, tudo aí, tá me dando as indicações, tá funcionando, Cássio, mas posso te dizer um problema? Eu disse, pode. Cara, eu preciso vender suco em pó, só que suco em pó eu tenho margem negativa, então eu não consigo fazer promoção. Como é que eu vou dar desconto num negócio que já me dá prejuízo, né? Sim. Daí eu disse, o que eu faço, né? Daí eu disse, cara, bem pensado, né? O que o cara faz? Então, nós trouxemos todos os dados dele, 4 anos de várias lojas, e começamos a analisar os comportamentos de carrinho e não do cliente. E aí nós identificamos em 2 tipos de carrinho, que é o carrinho rancho e o carrinho um pouquinho anterior ao carrinho rancho, que o detergente líquido, detergente de louça, né, puxava o suco em pó 26 vezes. Aí eu olhei pro meu sócio, lá pro cientista de dados, e falei assim, cara, isso aqui é real, cara? Ele é. Então tá. Daí eu cheguei lá pro meu cliente assim, cara, dá desconto de 10% no detergente líquido na quarta, na quinta e no sábado de manhã que tu vai vender suco em pó. Não, mas o que tem a ver? Não faz sentido, não tá perto, não sei. Cara, eu não sei também explicar. Faz que nós vamos testar. Pelo histórico lá já se comprovava uma assertividade, exatamente, né? Porque não é uma certeza também, é uma probabilidade. Pode ser que não tenha nada a ver, mas tipo assim, ali não tinha, porque até eu falei, mas não tem nada a ver dele, não tem a ver, né, cara? Só diz pro cara fazer, ele falou. Daí eu disse assim, cara, bom, tu pode dar desconto no detergente? Posso. Cara, em 15 dias ele vendeu todo o suco em pó. Todo suco em pó. E aí ele disse, eu vou olhar nas câmeras, vocês vieram comprar aqui, eu tô sabendo, né? Aí eu disse, olha, eu não comprei porque eu não gosto, mas pode ser que alguém tenha ido aí. Então, o que acontece ali? Existe um problema da gente conseguir explicar algumas coisas com o dado, né? Porque existem comportamentos aleatórios, a gente não foge disso, que não funciona, podia não funcionar, mas, pô, nesse caso eu resolvi um baita de um problema pro cara com um negócio aleatório, né? Total. Então, é que assim, não é só o lift de puxar, mas é que o algoritmo que a gente usa, ele faz várias combinações, né? E o número era muito forte, sabe? Não faz... Porque é o seguinte, por exemplo, quando tu compra pão, tu compra queijo. Sim. O nosso algoritmo não aponta isso, porque isso é uma associação A e B óbvia. Então ele não diz que um puxa o outro. Isso é natural. Então ele, isso aqui vai acontecer natural. Agora, quando existe uma força de atração dentro do carrinho muito forte, como esses 2 produtos, ele aponta, olha, tem um negócio maluco aqui, um tá puxando o outro. Vai que vai dar certo. E aí, pô, nesse ponto deu, né? Então isso tem bastante, assim, a gente analisando e olhando várias outras situações, no agro tem situações, mas são coisas bem interessantes, né, que a gente consegue identificar. Que legal, né, cara? Deve ter muita coisa ali que o cara vai olhando, vai falando, meu Deus, isso aqui não tem a ver, mas vamos experimentar ali, porque de repente tem alguma coisa, algum padrão ali, que nem tu diz que a pessoa ali, eles não acabam entendendo. Mas como que eu, lojista, por exemplo, Cássio, como que você recomenda que eu possa começar a fazer isso, né? Eu tenho um ERP, eu coloco as informações lá, mas como que eu posso usar essa percepção, digamos assim? Hoje, assim, o primeiro ponto assim, que o lojista tem que se preocupar é na qualidade das informações que ele tem. Então, assim, anota o nome do vendedor na nota, deixa registrado, registra dados. Outra coisa, campo escrito não serve, é ruim. Então, o cara tem muito RP com campo observação. Sim, e ele escreve, o cliente gosta disso. Pessoal, é muito legal para CRM e tal, mas para um trabalho de grande volume de dados, ele não serve. Então, é melhor tu ter 3 campos, assim,
3 coisas que o cliente gosta. Daí, sei lá, tu vai ter um campo botando 6 opções, futebol, não sei o quê, e aí, entendeu? Aí sim, se tu tiver campos de opção, a gente consegue cruzar mais informação. Campo escrito é um negócio complicado. Então, primeira coisa, estruturar os dados dele. Quando ele tiver esses dados estruturados, aí ele pode começar a procurar associações que são normais do negócio dele. Então ele vai pegar lá, por exemplo, sapato da cor tal. Cara, quem gosta de sapato, o que ele faz? Entendi. Quem que ele é? E aí eu começo a clusterizar. Então, o cara compra esse sapato, olha, eu achei aqui, ó, 32% das pessoas que compram esse sapato, compram no crédito, em uma vez, e sempre compram no início do mês. Então, quando tu olha o dado, ele começa a te contar coisas que assim, mas isso aqui, né? Pô, que isso? Pô, vou fazer uma promoção, então, desse calçado para pessoas no cartão de crédito, no início do mês, vamos ver o que acontece. Né? Teve um cliente nosso que foi fazer agora um Black Friday, e ele disse assim, vamos fazer uma promoção, Cássio, aqui, no Pix, 20% de desconto no Pix pro cara levar qualquer produto nosso aqui de uma linha X, né? Daí eu falei assim, tá, da onde tu tirou isso? Porque os outros estão fazendo. Ele, mas é que no Pix é um baita desconto. Daí o teu cliente compra no Pix. Daí, olha, isso é uma coisa muito simples, é só olhar no sistema e ver se o cara compra no Pix. Pois é. Daí ele, não sei. Daí, então vamos olhar, porque nós não tinha ainda implantado lá, né? Aí abrimos e, cara, o cliente dele naquele ticket compra em 10 vezes no cartão. Aí eu disse, tu entende que ninguém vai comprar porque o teu cliente não compra no Pix produto nesse valor aqui? Daí ele, e agora? E agora nós temos que pensar em outra coisa. Uma inteligência para linkar mais. Então, assim, muitas vezes a gente para e pensa e tem uma super ideia e não para e olha os dados, né? Exatamente. Então, assim, vamos fazer uma campanha no Pix. Para e olha se os caras compram no Pix mesmo, Pois né? Porque parece uma coisa muito digital até, né? O pessoal que tá ouvindo muitas vezes, mas muitas vezes não é, cara. Porque você conhecer o cliente, assim, cara, ele é uma coisa, assim, fundamental para você fazer uma venda, né? Eu lembro, né? Na cidade mais interior ali, o pessoal que tá ouvindo sabe... o modelo onde que você vai lá, por exemplo, num determinado restaurante, né? E lá tinha faz um bife lá pro João, né? E daí tipo, já sabia o tipo do bife do João, já chegava lá prontinho, né? E aí o cara já tava fidelizado e ele gostava de ir lá porque o pessoal já o conhecia. E tava resolvido, né? E tava resolvido. Cheguei e o cara já sabe, cara, por que tu vai em outro lugar? Exatamente. Então tem um ponto assim que é muito pessoal. Você conhecer, por exemplo, saber que, sei lá, tá olhando no... Claro, aí é um dado mais... Tá olhando no Instagram, tu viu que o cara teve sei lá, tá no momento mais fácil, mais difícil de dar parabéns ou não. E aí você vai lá e dá um apoio, dá um parabéns pro cara. Uma formatura de alguém, né? E aí você vai lá e parabeniza. Tu se mostra próximo, tu vai lá e tu faz um pin, tu chegou, né? Tu conectou um pouquinho ali com aquela pessoa. Então, são dados, assim, que eu acho que é muito interessante pra gente ir batendo, assim, né? E um ponto, assim, que é legal da gente falar é, assim, o varejo físico, que é o que a gente foca hoje, ele tem muito essa sensação de... eu sou o vira-lata do negócio, porque agora todo mundo é e-commerce e tal. Cara, o varejo físico é 75% ainda da venda do varejo. Então, tem muito mercado. Outra coisa, o cara que compra no e-commerce, o foco dele é praticidade e preço. Então, assim, se tu não tem estoque, realmente o cara não vai comprar contigo. Então, daqui uma semana, ele vai comprar na internet mais barato e tá feito. Agora, o varejo físico tem a possibilidade de conectar com o cliente e falar com o cliente. Exatamente. Ele conhece o cliente, então eu conheço o Roger. Só que daí, quando eu vou mandar uma campanha de WhatsApp, eu mando, olá, Roger, eu da loja tal, não sei o quê. Tipo, cara, ninguém quer ver isso aí, cara. Não entendeu? é pra ti, né? Não é pra ti. É diferente assim, oi, Roger, tudo bem? Eu sou o Cássio. Fui o cara que te atendi a última vez, lembra de mim? Cara, aquela calça que tu comprou, tá vindo uma nova agora que tu vai adorar. Vem aí. Isso é o bife. Não, isso é a mesma coisa que o bife. E é surpreendente, exato. E é surpreendente quando o cara fala isso pra mim e daí ele vai lá e bota... Cara, exatamente. Pior que eu gostei, cara. Como é que tu sabia? Como que ele lembrou de mim, né? Por isso que ele tem que anotar isso, tem que registrar conforme tu traz, né? Tem que registrar. Isso aí. Porque se o cara não registra, se ele não coloca alguma informação, pô, não vai saber. Se perde, você acaba se perdendo um pouco disso aí. E no futuro, assim, Cássio, o que tu tá imaginando? O que pode vir aí? O que tá entrando de coisas novas, assim, dentro de uma área de análise de dados, de marketing, né? Porque tem dois viés, né? Tem um nível também de
marketing, que que é o foco da Lemon Go hoje, né? Isso. Pega os dados para fazer a pessoa vender mais. Exatamente. Vender mais, gerar ações. E também tem a eficiência de produção também, que são um outro mercado também que possivelmente vocês atuam. E o que está vindo de novo? O que tu enxerga aí para os próximos anos relacionado a data? O que tu está vendo? Olha, isso aqui está sendo diferente. A galera do meio de IA que a gente tá, eles não gostam do chat GPT e da IA generativa, tá? Os caras detestam. Não né? gosto. Não, porque eles acham que isso aí meio que banalizou a IA e tal, e um pouco banalizou, né? Uhum. Mas o que acontece? A união dos dados que tu tem com a IA generativa vão começar a criar a hiper-personalização. Então, o que vai acontecer? Hoje, a gente foi no extremo da digitalização, só que as pessoas estão perdendo muito contato humano. Uhum. E a pessoa precisa. É biológico, entendeu? Tá na nossa estrutura, tá da onde a gente veio contar com as pessoas, falar com as pessoas, tá? Então, assim, ninguém consegue ficar 100% digitalizado, vai ter problema. O cara vai ter um problema na cabeça, vai ter alguma coisa que o cara vai ter. Tem que viver, né? Tem que ver um sol. Então, o que acontece? Só que eu também não quero passar por aqueles negócios de entrar na loja, uma pessoa mal-humorada, não sabe o que oferecer e tal. Eu também não quero passar por isso. Então, o que vai acontecer? As IAs vão começar a analisar essas informações e gerar insights mais assertivos. Olha, vão passar para o vendedor, olha, da tua carteira, e provavelmente em voz, porque essa geração agora, eu não sei se tu tem filho, eu tenho 3 pequenos, né? E eles nem digitam, usam o teclado, eles usam voz e touch, né? Sim. Então, assim, teclado é um negócio muito diferente para eles, né? O curso de datilografia nem pensar. Não existe, né? Não dá pra entregar a idade assim também, né? Olha. É verdade. Então, assim, isso aí não existe mais pra esses caras. Esses caras é voz e touch, né? Então, a IA vai começar a falar pros caras, olha, tu vai dizer assim, olha, eu preciso bater minha meta e falta 100 mil, o que eu faço? A IA, olha, eu tenho 18 clientes que a gente vai contatar eles, falando bem personalizado sobre isso e isso aqui. E a IA vai gerar os textos, vai gerar as mensagens hiper personalizadas e vai disparar e vai conversar com os caras. Então, assim, o que o cara, o agente que tá ali vai fazer? Ele vai gerenciar e vai receber a pessoa na loja. Porque a pessoa vai querer ir ver as coisas, falar contigo, entendeu? Só que ela vai fazer toda essa conexão que os caras sempre falaram de omnichannel, mas nunca o omnichannel de verdade aconteceu, né? Então agora não, agora nós estamos falando de uma hiper-personalização com a digitalização dos dados. Então é a inteligência artificial conversando com o teu cliente e tu trazendo para a loja e tu conversando com ele, né? Eu não sei se tem um filme que o cara te usava um fonezinho e aí quando o cara chegava alguém, o óculos captava ele, né? E dizia, esse é o fulano de tal, comprou tal coisa, fez isso, não sei o que, não sei o que. Aí tu chegava, ô fulano, tudo bem? Que saudade de ti. Pô, faz mais de um mês que tu não vem aqui. Então a inteligência buscava e faz todo o contato ser mais natural, né? Que legal. Não sei se não é Black Mirror, eu vi alguma coisa assim na eu Netflix acho que sim. Tinha ali se é Black Mirror, no final alguém morreu, né? Pois é. Mas ali tinha umas tecnologias bem interessantes, Isso, né, cara? Ali tinha umas coisas que dá pra almejar, cara. Pô, lá no futuro. Porque o lojista é isso, né? Ele entra o fulano, o ciclano, quantas pessoas atende por dia? Cara, muitas. Lembrar de tudo também não humanamente impossível, né? E aí ele ter algum mecanismo auxiliar nesse ponto é fantástico. Para ele e também para aquele consumidor, porque ele, como a gente falou aqui, né? Ninguém gosta de receber uma coisa que não é para mim. Então é uma grande ferramenta para ser mais assertivo em coisas no meu padrão de consumo, como essa calça aí que eu falei, pô, mas imagina, cara, chegar lá, olha, exatamente chegou do modelo que eu quero. É um facilitador para mim. Eu tenho até interesse de colocar meus dados ali para receber uma oferta assertiva, né? Mas essa conexão ali, ela sem dúvida... E até tem um ponto assim de números, né? Que às vezes o pessoal não acredita muito, né? Mas hoje, as campanhas que os caras mandam WhatsApp aleatório para os clientes, vou mandar para 10 mil clientes e tal, normalmente a taxa de conversão é de 0,8 a 1,2% de conversão, tá? Isso eu tô falando aí de mais de 400 lojas que a gente teve a oportunidade de monitorar, tá? Com uma campanha inteligente, ou seja, te oferecendo o produto certinho e tal, a pior performance é 4,3% de conversão. Nossa, aumenta muito. Não, nós já chegamos a 8,9%. Poxa, com campanhas personalizadas.
Porque tu tá falando o que o cara quer na hora que ele quer. O problema é que em vez de eu mandar para 100 mil, eu mando para 10 mil. Só que minha taxa de conversão é 8%. Sim, é muito mais direcionada. E desses 100 mil que eu mandei ali, quantos vão cancelar o contato porque receberam uma informação que não queriam, que está incomodando 4 mil mensagens no WhatsApp, né? Então, eu tenho que pensar nisso, né? Porque eu também fidelizo, né? Perfeito. Tu acaba sendo mais direto, mais focado, tu é o cara do sniper, vai lá dar isso aí, certinho dá um tiro onde eu quero, certinho, isso aí, né? exatamente, esse é o ponto. Que bacana, cara. Tem bastante coisa legal ali pra gente falar sempre de dados, né? Dados é muita coisa que é fantástica, né? A gente manipular, ver. Eu, particularmente, já brinquei com alguns bancos de dados, só que identificar padrão, assim, cara, é até uma novo profissional que vem aí, né? Que é o cientista de dados, esse cara que pô, ele merece os parabéns aí, porque detectar determinados padrões, que hoje tu tem muitos dados, mas o que tu faz com eles, né? Exato. E o grande negócio, assim, que o cientista de dados, o pessoal fala, é um super técnico. Não, 33% dele, da habilidade, é realmente programação, tecnologia. Mas ele tem que ter 33% de conhecimento de negócio. Ah, sim, porque se o cara não sabe o que é uma nota fiscal, como é que ele vai tirar um comportamento do dado? Exatamente. Então ele não consegue identificar as coisas. Então esse cara que está trabalhando com o dado, assim como o cara lá da loja está recebendo um insight, ele tem que olhar e entender o que está ali. Opa, peraí, tem uma oportunidade aqui, vou fazer isso. Porque a gente sempre fala o seguinte, o pessoal olha os dados e diz assim, o que eu posso tirar de insights daqui, né? Se tu fizer isso, tu nunca vai acabar. Porque é muito dado e muito insight. Então, o que a gente chama de estagnação por análise. Tu vai ficar procurando e nunca vai fazer nada. Agora, se tu tiver a pergunta certa, eu preciso entender como eu aumento meu ticket médio nas sextas-feiras, que são o meu pior dia. Aí sim, aí eu vou para os dados e o dado vai me contar o que eu tenho que fazer. Eu pego todas as notas, tudo que eu emiti ali, pego cadastro de cliente, produto, que mês eu tava, que dia do mês, se tava chovendo, todas as informações que podem me ajudar e ele vai trazer e vai dizer. Que dia do mês, principalmente. Exatamente. Quantos dias... Por exemplo, assim, eu falei ali o exemplo do... perde em média 28% dos clientes quando chove, né? Mas a gente tem uns casos bem interessantes, porque esses varejos de centro, que é o varejo que não tem estacionamento, que o cara para com o ônibus, sabe? Se tiver 3 dias chovendo, o primeiro é 28, o segundo é em torno de 20 a 26, e no terceiro dia volta ao normal. Ele não perde mais cliente. Porque provavelmente o cara diz assim, cara, azar, tá chovendo, eu preciso comprar, vou ir. Então, assim, é 3 dias de resistência. O terceiro dia o cara já vai. Entendi. Então, isso só o dado me diz. Eu não consigo... Eu tenho feeling. O cara vai ter o feeling. Mas daqui a pouco vai melhorar. Mas o cara não entende o que é exatamente. Como é que eu vou fazer a ação. Aí o cara, vai chover 3 dias, já vou dar folga pra metade dos vendedores. E aí no terceiro dia enche a loja. Enche a loja. E até nesses dias que está chovendo ali, um momento talvez que ele possa aplicar um desconto, alguma coisa, ou fazer um anúncio maior... Ou, sei lá, ele já sabe que vai acontecer, ele já tem, de novo, aquela métrica que traz um indicador, e o indicador ele pode trazer uma previsibilidade, exatamente, né? Então, é previsível que pode acontecer. Isso que o dado traz, cara, eu acho que é fantástico. Não, né? E o legal é que o cara que entra na loja... Nos dias de chuva, ele costuma ficar muito mais tempo dentro da loja. Então eu posso aumentar ticket médio, posso explorar muito mais a relação e a venda com esse cara nos dias de chuva. Então vai entrar menos pessoas? Vão entrar menos pessoas. Mas as que vão entrar vão ficar mais tempo na loja. E eu posso explorar essa relação. Então, essas questões aí é o momento de se preparar, do gerente chamar o pessoal, vai chover. Hoje, quem entrar é o seguinte, nós temos promoção disso, tem que aumentar o PA em 2,3. Aí o galera vai para cima e vai atrás. Então, esse é o momento de se analisar. E é isso que o dado vai dizer para ele de manhã cedo, 7 horas da manhã. Porque o nosso dado diz o quê? O painel de loja diz, cara, hoje vai chover, tu vai perder 18%, 20%, 30% do movimento, vai faltar 4 mil na tua meta, mas eu te recomendo fazer isso aqui. Legal. Aí o cara vai atrás e vai fazer, entendeu? Entendi. E isso por exemplo, é uma das ferramentas que a gente consegue linkar isso com o RP que já existe dentro do lojista. Isso aí. No PA de venda dele, no RP, no sistema que ele tiver, né? E aí, como eu falei ali, Roger,
a solução evolui ao nível da informação que o cara tem, né? Então a gente, principalmente no supermercado, quando a gente vai, o cara não tem cadastro do cliente, né? Ele tem a transação. Isso. Mas legal, aí eu vou pegar o comportamento daquela loja e eu vou dividir o cliente por tamanho de carrinho. Então, o cara do cesto, ele tem um horário do dia que ele vai. O cara que anda com o cestinho, né? Então, normalmente é de tarde. Tô pegando o exemplo de um cliente nosso, tá? Normalmente é das 2 às 4:30, por aí. O cara das 5 às 8 é rancho. Entendeu? O rancho maior é no final do mês e no início do mês. Então, porque assim, a gente tem que entender que o dado vai te revelar muitos comportamentos que a gente não explica, porque a gente é irracional, né? Sim. E isso não. Vou dar um exemplo para ti assim. Tu sabia que os acidentes de trânsito aumentam 34% na Inglaterra na sexta-feira 13? Poxa, por causa se fala muito de coisas assim, E daí o cara começa a bater o carro, cara. Porra. Então, tu entende assim? Então, hoje, existe o Dan Ariely, que é um autor legal, específico, que trabalha com a parte de comportamento irracional, né? Ele diz que 86% das nossas decisões são emocionais. Então, a gente acha que o engenheiro tem decisões mais racionais. Cara, decisão é emocional. Então, a mesma coisa é o momento da compra, ela é uma decisão emocional. Toda e qualquer compra, eu estou resolvendo um problema. Gera um prazer comprar qualquer coisa. E aí eu levo ao fato emocional. E aí os caras dizem, mas será que é tanto? Cara, se não fosse emocional, as embalagens eram tudo preto e branco, né, cara? Não tinha embalagem colorida, né? É verdade. Porque tu já viu o homem no supermercado, né, cara? O homem no supermercado parece uma varejeira na luz, assim, né? Ele vai comprando todas as coisas coloridas e ele vai botando no carrinho, né? E aí tem o lado racional, que é a mulher, que diz, não, isso aqui tá muito caro, segura aqui, né? Porque o cara, por ele vai comprando, né? Boa. Muito boa conversa aí, Cássio. Tem muitos exemplos ali, cara, que dá para aplicar muito no dia a dia, assim, fazer algumas coisas bem legais, bem pensadas ali, linkar dados, se preocupar com quem é a pessoa que está comprando, padrões de consumo, né? E mercado. E ainda mais no mercado colocando o CPF agora, né, cara? O cara, daí tu já consegue fazer algumas métricas, assim, já entender um pouquinho mais padrão de consumo daquele consumidor ou alguma coisa dentro do sentido. Porque um ponto, assim, Roger, bem tranquilo que qualquer varejo pode fazer é, cara, pega teu cadastro de clientes e olha se a tua base está envelhecendo. Então, assim, quantos clientes novos entram versus os teus clientes que tu já tem? Quem que tu já conseguiu fidelizar, né? Pra quem chamar que eu botei? Ele. Porque cara, 38% da minha base é clientes que estão há mais de 10 anos comigo. Cara, esse cara tá envelhecendo e uma hora ele vai parar de comprar. Sim. É legal, mas eu preciso botar gente nova pra dentro. Chamar, dar promoção. Mandar promoção. Entender, como que eu tenho um cara que vem, sei lá, tanto tempo na minha loja e eu não sei o que oferecer pra ele, né? Perfeito. Isso aí. Tá errado? E aí, só nisso já gera uma ação de 3, 4 meses trabalhando em cima disso aí. Exatamente. Entendeu? Então, aí é a mesma coisa, o cara de lançamento, o fã da marca. Então, é só pegar o seguinte, quem é os caras? O cara fã da marca, qualquer marca lá, marca X. Eu vou olhar lá os cupons e vou ver. O Roger comprou 10 vezes nesse ano comigo. Cara, das 10 compras do Roger, 6 tinham a marca tal lá no produto. Pô, esse cara é fã dessa marca aqui. Então é o seguinte, vou pegar todos os caras com o comportamento desse cara aqui, de fã de marca, e vou fazer uma oferta para esse produto. Isso daí tu cria uma categoria, alguma coisa chamada fãs fã da marca. Isso aí. Esse aqui, bota numa caixinha. Que é um cara que tem comportamento de fã de marca. Perfeito. E aí eu vou pegar esses caras aqui e vou fazer um trabalho em cima disso. Então eu posso olhar o meu produto, o meu estoque. Eu tô com o estoque aqui do produto tal. Pô, essas botas aqui, acabou o inverno. Mas eu tenho um monte de gente que é fã dessa marca aqui. Então eu vou fazer um desconto e vou falar com o fã da marca. Entendi. E esse cara tem muito mais propensão a comprar do que... E se ele não comprar, mas mandaram a marca que eu adoro. Pô, tu vê, o pessoal já sabe o que eu gosto. Isso, porque é esse tino, né? É o tino do cara que, por exemplo, ele tá falando comigo, mas não porque ele tá falando com um monte de pessoas, eu sou só mais um. Ele tá falando comigo porque eu sei, olha, ele já sabe que tem algo que eu gosto aí no meio, né? Todo mundo quer ser único, né? Dá, né? Com certeza. Muito bom aí, Cássio. Cássio, então, queria já partindo mais para o finalmente aí, né, entrar num momento ali de uma última mensagem para nossa audiência, o pessoal que está nos ouvindo, né, nos assistindo aí também, que nós temos no YouTube. Para quem não conhece, é o Conectar, né, Conectar Hub, @ConectarHub. E livro também. Tá lendo alguma coisa bem interessante aí para indicar para nossa audiência? Tem muito livro bom, cara. Tem muito livro bom. Eu não gosto... Tem muitos livros técnicos, né? De análise de dados, que são muito bons. Mas eu tenho uma recomendação, assim, que é muito legal, que é o Previsivelmente Racional,
do Dan Ariely. Esse cara é um israelense que ele teve um problema em Israel, ele era soldado, ele se queimou com um foguete de magnésio e ele ficou acho que 9 meses no hospital, queimou praticamente todo o corpo. Esse cara é fantástico, se vocês procurarem no TEDx, lá tem no TED lá as palestras dele, Dan Ariely com Y. E esse cara começou a estudar o comportamento humano, né? Então, é a economia do comportamento. Então, ele faz muito teste, o livro dele é baseado em testes de comportamento, e o grande boom dele foi quando ele foi para Wall Street e falou que quanto maior o bônus, menor a performance do banco. E aí os caras ficaram loucos, cara. Disseram, tu é louco? Que isso? Quanto maior o bônus, melhor a performance. Daí ele provou, ele fez um estudo na Índia daí, e provou que quanto maior o bônus, menos o cara arrisca. Ou seja, eu tenho uma loja sem comércio web, e eu vou dizer o seguinte, cara, eu vou te dar 10% do faturamento se tu bater essa meta no final do ano. Tu abriria um site para vender? Ou tu botaria mais vendedor? O cara vai botar vendedor, vai fazer aquilo que eu sei fazer bem feito e o máximo que der. Agora eu não vou querer inovar, entendeu? Porque eu posso perder o bônus. Então ele provou isso. E eles são 3 livros que ele tem, que são fantásticos, mas o Previsivelmente Racional, para mim, é o melhor. E se alguém quiser ler também, Freakonomics também é muito legal. A Freakonomics também é de um colunista americano que ele mostra relações ao acaso, né? Então tem um capítulo que fala o que professoras do ensino médio têm em comum com lutadores de sumô, e ele explica uma fraude do ensino médio, que é bem legal, que é onde as professoras, as escolas iam ganhar bônus se os alunos melhorarem a nota, né? Então o governo de Nova York disse assim, cara, o estudo tá ruim, os alunos estão indo mal. Então se vocês melhorarem as notas dos alunos, a escola vai ganhar isso, e os professores vão ganhar aumento de salário. O que as professoras começaram a fazer? Entregar as notas das provas para os alunos. Né? Então, aí ele mostra a fraude até onde vai em relação ao desempenho, né? Então, esses 2 livros, quem não leu, leia, que vale muito a pena. Ah, que legal. Baita mensagem, baita livro também. Eu não li nenhum desses 2, cara. Vou ter que dar uma buscada aí, ver se eu dar uma lida nisso. Cássio, muito obrigado aí pela participação, né? Foi muito bacana a conversa. Eu acho que tem muitos insights aí que dá para o pessoal usar na prática, começar ali, nem que com bloquinhos, manusear alguns dados. Um Excel ali, né? É isso mesmo. Dá para fazer, sim. Então tá, valeu, muito obrigado. Valeu, eu que agradeço. Pessoal, agradecer também a nossa audiência, né? A nossa audiência maravilhosa aí. Seguir no Instagram, né? Também, vamos lá, Conectar Hub. E esse podcast, né, o Pode Conectar, ele é um oferecimento do Conectar Hub. Para quem não conhece, aqui estamos num local incrível, né? O que tu achou do espaço, Cássio? Muito legal, cara. Fantástico, viu? Muito bom mesmo. Bacana, né? Aqui em Porto Alegre, na Rua das Andradas 1234. E aqui nós temos um espaço bem bacana aí para fazer conexões com varejistas, para verificar um espaço incrível e também para usar o estúdio, né? O estúdio aí do podcast aí do Pode Conectar também está à disposição para caso você queira fazer os seus anúncios. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado, valeu!